Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre alguns desafios das mulheres para emagrecer. Então eu vou começar falando, vou passar a palavra depois ao professor Vitor. Então primeiro eu vou iniciar falando sobre o hipotiroidismo, né, que está relacionado aí à baixa temperatura corporal e a uma diminuição do estado metabólico geral. Então quem tem hipotiroidismo tem um maior aumento na taxa de índice de massa corporal, também relacionado à maior prevalência de obesidade nesses grupos, né? E daqui para frente, os hormônios que a gente falar, é importante frisar que está associado ao estilo de vida diretamente. Então, não somente ao aumento ou diminuição desses hormônios, mas se a pessoa ela pratica atividade física, há uma alimentação saudável, há um sono adequado, porque tudo isso interfere. Então eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a testosterona. A gente sabe que é um hormônio importante para os homens, mas também é produzido em menor escala nos ovários das mulheres. Então, a testosterona, quando ela está em desequilíbrio, ela está associada aí a uma diminuição da massa muscular, também aprofundamento da voz e crescimento de alguns pelos desnecessários que a gente não quer, né? E também falar um pouquinho sobre a insulina. A insulina a gente sabe que é um hormônio importante, está relacionado diretamente ao nosso consumo de glicose, então sempre que a gente consumir algo rico em glicose, que vai se transformar em glicose no nosso sangue, a gente vai ter essa insulina sendo secretada. O problema com a insulina que a gente tem hoje, né, que muito se fala, é a resistência à insulina. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente consome para que a gente não tenha um aumento desse hormônio sendo secretado e uma resistência à insulina que vai levar a um potencial diabetes. Professor Vitor. Aqui a gente viu um pouquinho de alguns hormônios que eles podem influenciar na dificuldade da perca de peso da mulher ou na facilidade do ganho de peso dela, tá? Seja um aumento desses hormônios ou diminuição desses hormônios, como por exemplo o hipotiroidismo, que é onde você tem a diminuição dos hormônios da tireoide, tá? Bem, a gente tem mais 3 hormônios que eles são secretados pela mulher que podem ter essa influência na dificuldade de perca de peso ou no aumento de peso da mulher, tá? A gente tem a leptina, que ela tem a ver com o quê? Com o armazenamento de gordura, tá? Então, se você tem ali esse armazenamento de gordura, seja intravisceral, seja subcutâneo, seja gordura hepática, você tem ali o aumento do hormônio, quer dizer, você está tendo um aumento do hormônio da leptina dentro do corpo dela. Isso vai fazer com que ela tenha um ganho de peso muito mais rápido, muito maior, tá? E a gente tem a grelina também, que ela tem a ver com o metabolismo energético da mulher, ou seja, ele é sinalizada quando você está com uma má ingestão de alguns alimentos, tá? Ingestão ou absorção de alguns alimentos. E por fim o cortisol. O cortisol ele tem a ver com a regulação do estresse, ou então a regulação do seu cansaço. Ou seja, quando a pessoa está muito cansada, ela tem uma liberação de cortisol maior. Tá? Então, geralmente, eu vou te dar um exemplo, hoje em dia você tem um nome muito comum nas academias chamado o que? Overtraining. O que o overtraining tem a ver com o cortisol? Quando você está muito tempo na academia, você fica muito cansado, você tem essa liberação maior de cortisol, o que pode afetar numa maior inflamação do seu corpo, tá? E não a inflamação que a gente quer, às vezes, que seria da hipertrofia, mas uma inflamação de órgãos, uma inflamação corporal na região abdominal, tá? E tudo, ou então até mesmo uma inflamação na retenção de líquido, tá? Então, o interessante seria manter esse cortisol mais baixo, a leptina um pouquinho mais baixa e a grelina um pouquinho mais alta, porque é ela que está sinalizando ali se você está tendo uma absorção boa ou não, uma ingestão muito boa desses alimentos, tá? Porque ela vai sinalizar o seu metabolismo energético, se ele está mais rápido, se ele está mais lento, tudo tem a ver com esse hormônio. Bem, obrigado por assistirem até o final, até aqui. Não esqueça de curtir, Compartilhar, comentar aqui pra gente saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram e qual vai ser o próximo tema do vídeo. Por favor, podem comentar, tá bom? Obrigado!